Olá, ouvintes da Rádio Unimontes, voltamos aqui nessa quinta-feira com o nosso programa Empreendedor em Ação, esse programa semanal que traz para você conteúdo acerca do nosso mundo empreendedor. Para você que gosta aí de histórias de superação, que entende que a capacitação é o melhor caminho para nós empreendedores, este é o seu programa. Olha só, nós estamos passando por etapas aqui no programa, né? Então a gente tem começado falando sobre mentorias, consultorias, sobre possibilidades aí de você abranger o conhecimento acerca de tantas questões que circundam o nosso mundo empreendedor. E agora a gente vai começar a trazer algumas histórias também, histórias de empreendedores, suas jornadas, seus momentos de superação, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É a Rádio Unimonte, sempre inovando aqui na sua programação. Eu sou a Ariane Galdin, sou sua anfitriã nessa jornada e quero agradecer muito aos nossos apoios, a Fadenor, a Classic Men's Club, a Crijóias, a Trajeto Móveis e a Impremix, pelo patrocínio aqui do nosso programa, tá bom? É isso, gente. Vamos começar então o nosso programa? O programa dessa semana você vai conhecer o que é moda circular com a Silvânia da Hora. Ela que é graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Gestão de Documentos e Informação pelas Faculdades Integradas WM e graduanda em MBA em Economia Circular e Sustentabilidade pela PUC do Rio Grande do Sul. Servidora Pública Federal e empreendedora na moda circular e, além disso, gente, modelo sênior. Mulher maravilhosa, que vocês vão conhecer a Silvânia. Só entrar no nosso canal Empreendedor em Ação, vão ter alguns shorts lá para vocês conhecerem os participantes aqui nos bastidores. Silvânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ariane. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Universitária, que é uma rádio maravilhosa, cheia de boa energia e de boas informações. Muito bom. Silvânia, é o seguinte, nós vamos falar sobre a economia circular, que eu acho super importante, né? É um tema que está em alta já tem um tempinho, e agora com esses pilares que a ONU tem cada vez mais elaborado a respeito do ISG, né? E a gente fala muito sobre sustentabilidade, eu acho que tem tudo a ver. Mas eu quero falar inicialmente sobre essa sua transição de carreira também, né, Silvânia? Assim, de servidora pública a empreendedora. Então, assim, o que te inspirou a abrir seu próprio brechó? Como é que foi essa transição da sua carreira do setor público para o empreendedorismo? Apesar de que eu sei que você ainda está no setor público, né? Mas você está engendrando novos planos, empreendedorismo, modelo sênior. Me conta um pouco sobre você e vamos perpassar essas questões. É isso mesmo. Na verdade, não houve uma transição de fato, eu apenas agreguei, apenas concilio essas atividades. E o que me motivou a empreender, e principalmente empreender no ramo da moda circular, na verdade é o mesmo propósito que eu desenvolvo, né, que eu tenho como foco no serviço público, que é gerar impacto positivo para a sociedade. Eu queria trabalhar com algo que tivesse esse conceito. Muito bom, Silvânia. Mas assim, do setor público, quais as lições, né, que você traz dessa sua formação de gestão de documentos e informação? Você conseguiu aplicar alguma coisa no gerenciamento do seu negócio, assim, nesse sentido? Sim, eu trouxe algo que eu acho muito importante. No serviço público, Ariane, a gente não faz o que a gente sente vontade de fazer, o que a gente acha que é certo. No serviço público a gente faz o que deve ser feito e a gente é muito cobrado, a gente requer prestação de contas de tudo que a gente faz, e eu tento trazer isso todos os dias, aplicar isso no meu negócio, fazer o que tem que ser feito, sem burlar regras, sem ficar tentando encontrar um jeitinho para as coisas. Entendi. E assim, no empreendedorismo isso faz muito sentido, né, Sil? Com certeza. Nós temos um valor muito importante no nosso negócio, que é a transparência. A gente procura fazer tudo com transparência. O nosso relacionamento com o cliente, com o fornecedor, ele é pautado muito na transparência. Ô Sil, e assim, seu brechó, ele é um exemplo claro de moda circular, né? Incentiva a reutilização, prolongamento da vida útil das peças. Mas assim, quando a gente fala de economia circular, que é um conceito muito amplo, né? Uhum. A gente está falando aí de buscar reduzir desperdício de recurso natural, até mesmo para minimizar a poluição,
né? E tem várias outras questões que eu quero muito que você fale para a gente. O que abrange a gente falar sobre economia circular? Sim. Uma forma simples de falar de economia circular é a gente fazer um link com economia linear, que é essa economia tradicional que a gente vivencia e que a gente está num período de transição dela, né? A economia linear, ela segue muito o fluxo vital que a gente conhece. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Ou seja, na economia circular, o processo seria o mesmo. O diferencial é que quando a gente produz pensando em um produto que vai ter muito tempo de duração. A gente produz com a preocupação da durabilidade daquele produto. E ele perpassa por todos esses processos, né, por toda a cadeia de produção, sempre com foco em minimizar ou excluir todo o impacto negativo, social ou ambiental. E quando ele chega no final da cadeia, que seria o descarte, né, que a gente fala que é a morte do produto, a proposta da moda circular é que ele volte, fechando o ciclo, a primeira etapa, que é a produção, que esse produto ele consiga ser reposicionado na cadeia, e aí é que a gente vai falar de reuso, a gente vai falar de ressignificação, a gente vai falar de readequação, enfim, de reaproveitamento. E de onde é que vem esse seu encantamento pela moda circular, assim, pelo brechó? De onde foi que surgiu? Tem alguma experiência, algo assim que te tocou ou que te fez entender que é um sistema que prospera? Sim, é um sistema que prospera, é um sistema que vem realmente com um crescimento interessante no mercado. O meu interesse por essa área do mercado é justamente essa proposta primeiro porque eu sou apaixonada pela proposta. Eu acho que é muito inteligente você adquirir um produto que ele, apesar de ter sido usado, ele ainda preserva seu potencial de uso e você pode adquirir com um preço muito interessante e você pensar que você está contribuindo, né, para o espaço, para o planeta em que você vive. Então, essa proposta, ela realmente me atraiu muito, né? Eu sou muito apaixonada pela moda circular, a questão afetiva também das peças, você pensar que as peças, elas carregam consigo uma história, que eu realmente, assim, eu viajo, quando eu adquiro uma peça, eu fico pensando por onde que ela passou, quem foi que usou, como foi, enfim, eu realmente tenho uma relação, assim, de afeto, é uma relação afetiva mesmo. E sem contar que realmente é uma necessidade, sabe? A gente pensar na moda circular, a gente pensar na economia circular, é uma necessidade. E Sil, me conta uma coisa, como é que você tem, de certa maneira, assim, não sei se seria a expressão, mas educar seus clientes sobre a importância de repensar o consumo e optar por práticas mais sustentáveis, porque aí a gente tem nós temos uma engrenagem nesse negócio, né? Não só o cliente que vai lá consumir as peças do brechó, mas também aquele cliente que vai deixar as peças no brechó, não é isso? Para serem reutilizadas, né? Isso mesmo. Como é que você vê isso e como é que você tem tratado isso com seu cliente? A gente trabalha, Ariane, sempre tentando orientar os clientes, os fornecedores e até a comunidade ali no meio em que a gente atua, a entender que consumo consciente é muito mais do que comprar em brechó, né? Consumo consciente, ele vai além, porque quando você vai comprar uma peça nova e a gente fala sobre isso, a gente precisa buscar informações sobre aquela compra. A gente busca comprar um material que é durável, como eu falei, a necessidade de que aquela peça ela tenha uma durabilidade maior. A gente precisa pensar na hora do consumo de uma peça nova, quem é que fez aquela peça, como é que são as condições de trabalho de quem produziu aquela peça, né? E
E pensar também que quando eu for descartar, no final da vida útil dessa peça, como que eu vou descartar? E antes de que essa peça chegue ao final da sua utilização, né, da sua funcionalidade, é a gente pensar em ou doar para que realmente seja utilizada por uma pessoa que necessite, ou realmente a gente encaminhar para o reuso de outra pessoa. A gente sempre diz que não é para a gente deixar de doar para vender, é para fazer as duas coisas, porque tem pessoas que precisam ganhar, mas tem pessoas que precisam comprar, faz parte da dignidade da gente, né? Isso é verdade. Quem quer conhecer o brechó, encontra... Aonde está o brechó hoje? Ele é só virtual? Ele é físico? Se ele é virtual, qual que é o endereço do virtual para as pessoas que já estão ouvindo aqui, se atinarem para isso, já seguirem o brechó? Certo. O Consciência Brechó, ele está no bairro Canelas, ali pertinho do shopping, e a pessoa que quiser conhecer será muito bem-vinda, é só marcar com a gente um horário. A gente trabalha com horário agendado para a gente entregar para o nosso cliente, legal. sabe, uma privacidade, um conforto maior na hora do seu garimpo. Um atendimento bem personalizado. Bem personalizado. É só a pessoa e quem for com ela ali na hora do garimpo, isso é muito legal. E então a gente pode ser encontrado no @consciência.brechó, né? Nós estamos nas redes sociais e estamos fisicamente no bairro Canelas, aqui em Montes Claros. Gente, já entra aí no @consciência.brechó, já segue, já dá uma olhada. Eu conheço o brechó, eu acho incrível, né? Hoje a gente tem uma cultura de brechó, assim, não só no estado de Minas Gerais, mas assim, no mundo, né, Silvânia? No mundo, verdade. Realmente é algo que tem pegado bastante, porque acho que as pessoas têm enxergado essa questão do impacto do consumo consciente, como que isso é importante para o mercado da moda, especialmente para os brechós, não é? Sim. As pesquisas mostram, né, que esse consumo ele tem crescido, o consumo consciente, a moda sustentável, ela tem crescido globalmente, né? Em 2021, que foi uma pesquisa fala que em 2021 esse mercado ele foi avaliado em 35 bilhões e que a estimativa até 2025 é de que ele alcance a casa dos 49 bilhões. É um crescimento interessante, menos um pouquinho do que 10% de crescimento, mas em se falando desse ramo especificamente, né, dessa área de mercado, é um crescimento interessante, mas na minha opinião, é um crescimento muito irrisório, considerando a necessidade do planeta, a urgência que o planeta tem para que nós tenhamos novos hábitos de consumo. Realmente, você está certinha. Ô Sil, me fala aqui, mas tem aquelas pessoas que têm um pouco de receio de comprar roupa que já foi utilizada por outra pessoa, não tem? Tem, Ari, não tem, e não é pouco não, sabe? Por quê? Sim. Tem muitas pessoas, e eu penso que esse é um dos maiores desafios para nós que atuamos no ramo da moda circular, principalmente no ramo do brechó, né? Esse é o maior desafio. O maior desafio seria o quê? O preconceito. Muitas pessoas ainda têm o brechó como aquela loja antiga, de coisa velha, cheia de mofo, de roupas fedorentas, né? De coisas de gente morta, de coisa cafona, de coisa de pobre. E isso não é verdade. O brechó é uma loja, é uma loja que entrega qualidade, que entrega uma curadoria, que a gente fala, que é uma seleção minuciosa das peças que vão ser vendidas. As peças passam por um processo de higienização, são selecionadas assim minuciosamente mesmo, e a gente só oferece para as pessoas, para os nossos clientes, aquilo que a gente usaria. Entende? É o que a gente prega para os nossos fornecedores, né? E então, assim, o brechó hoje, ele não é só uma tendência, ele é uma necessidade dentro dessa cadeia produtiva que a gente, né, mencionou aqui, da moda, da economia circular. E ele é inteligente, a compra no brechó é uma coisa inteligente. No interior, e assim, mesmo em Montes Claros, que é um polo comercial, né? A gente vê essa dificuldade das pessoas aceitarem esse novo conceito de consumo. Mas nas grandes cidades, aí nas capitais, isso já é corriqueiro, sabe? Pessoas famosas usam peças de brechó, peças que foram de outras pessoas, e elas não estão nem aí para quem é que foi que usou aquela peça.
sabe? Então, acho que o maior desafio, com certeza, é o preconceito. Realmente, né, Sil? E a gente vai pensar assim, se a gente for lembrar do brechó da vovó, né? Aqueles brechós que a gente passava antigamente, né, Paulo? Realmente era um montoeiro de coisa, né? E assim, você não era uma loja. Não. Então, mas hoje, quando a gente fala de brechó, a gente fala de loja, de loja, né? exatamente. Um ambiente com visual merchandising, né? Ou seja, você tem a maneira de expor, a exposição, ela é uma exposição atrativa, não é? Né? Que tá preocupada em mostrar aquele produto, e às vezes você olha o produto, você não consegue nem falar se esse produto foi usado. Verdade. Né? Verdade. Tem muitas lojas que você não consegue identificar pela vitrine se ela é uma loja de peças de primeiro uso ou de segunda mão. Pois é. Né? Gente, o mercado de roupa usada teve um crescimento de 11% entre os anos de 22 e 23, né? Como a Silvânia falou. O relatório está no portal ThreadUp. Se vocês quiserem pesquisar, tá aí. No Brasil, segundo o Sebrae, o país tinha mais de 118 mil brechós ativos. Isso. Né? O que equivale aí a 30,97% nos últimos 5 anos. Então, Sil, o que a gente percebe? A gente percebe que a moda circular tem ganhado força no Brasil, né? Sim. Mas ainda enfrenta algumas barreiras. Exatamente. E aí eu pergunto, assim, da sua experiência, você falou sobre a questão desse preconceito, né? Mas, assim, quais são os maiores obstáculos para popularizar esse modelo econômico no país? Você está fazendo esse curso, né? Estudando ainda mais o setor. Eu sei que existem alguns movimentos, não é isso? No estado de Minas, para popularizar. Fala um pouco disso para a gente. Sim. Na verdade, políticas públicas são sempre o maior desafio, né, para essa ação, porque a gente entende que é necessário educar e promover uma nova geração que tenha hábitos sustentáveis, né? Sim. Então a gente precisa de políticas públicas tanto para a questão da educação, da conscientização, como também políticas públicas que incentivem a indústria da moda a produzir com processos que sejam sustentáveis, né? E que esse valor agregado, ele não necessariamente seja ele todo repassado ao consumidor, que hoje é o que a gente percebe. Então, você vê que, de uma forma geral, né, um hortifruti que é orgânico, o material que é reciclado numa papelaria, geralmente são peças que são itens de maior valor. Então, isso também dificulta o acesso às pessoas, e as pessoas acham assim, não vale a pena aderir porque é mais caro do que as outras do que os outros itens, né? Então eu penso que o fundamental são as políticas públicas para poder realmente fomentar e contribuir para que essa mudança, essa transição, ela ocorra de uma forma mais rápida possível, mais consistente possível, né? Até mesmo para gerar resultados também, né? E tirar esse impacto que o consumo traz, né? Sim. Ambientalmente falando. Né? Sim, e quanto aos movimentos até que você citou, um grande apoiador da moda, da moda circular, né? É o Sebrae. Ele tem realmente assim incentivado, tem fomentado muitas ações, apoiado realmente o empreendedor, né? Exatamente, o empreendedor dessa área. Então, essas ações, elas são muito importantes para fortalecer o nicho, né? E disseminar aí a cultura do reuso. Pois é, se a gente for pensar bem, quando a gente fala de economia circular, que é um modelo econômico, né? Que se inspira aí nos mecanismos de ecossistemas naturais, que gerem recursos a longo prazo, a gente está falando de algo também inovador na maneira que a gente vive hoje, no sistema que a gente vive hoje. Sim. Né? De consumo. Como esse consumo ele é conservador, tradicional acontece, o brechó vem dizendo, olha, calma, a gente pode fazer melhor do que a gente está fazendo, né?
Então, por isso a gente vê, de certa maneira, crescendo justamente porque gera benefícios, né? Se você já falou aí, redução de desperdício, ela elimina desperdício porque os insumos eles são reutilizados de forma mais eficiente, menor dependência dos recursos naturais, não é? Porque reduz a exploração, a dependência dos recursos, criação de empregos também, né, Sil? Sim, a criação de emprego é um item muito importante de ser dito, porque a gente vê assim, a ascendência mesmo econômica de muitas pessoas através do brechó, por exemplo, sabe? De uma loja de peças usadas, de imóveis usados, ou, enfim, o reuso de uma forma geral é uma fonte de renda interessante. E aqui em Montes Claros mesmo a gente tem uns galpões de um projeto que é realizado pela Prefeitura Municipal. E esses galpões, eles recebem, né, o material reutilizado. A gente já não está falando de moda, né, mas a gente está falando de economia circular. Sim. Né? E aí a gente entende sobre geração de emprego. Por quê? Porque você tem várias etapas dessa cadeia de valor, né? Como a coleta, a triagem, a reciclagem e a ressignificação também, que na moda circular, que seria o upcycle, por exemplo, a customização das peças. Peças que não foram vendidas, peças que, de repente, elas têm algum tipo de avaria e que elas são reformadas e são transformadas em novas peças e aí a gente tem um potencial de uso novamente integrado àquela peça. Pois é, e aí além disso tem a remanufatura e a reparação dos produtos, né? Então, quando a gente entende esse modelo de economia, a gente percebe que ele tem espaço no meio do sistema capitalista que a gente vive, né? Ele gera o impacto ambiental de redução e aumenta a inovação, porque de certa maneira, lógico, a gente entende que essa transição ela gera mais inovação nas empresas, né? E além de ampliar as oportunidades de novos negócios, né? Sim, e eu acho interessante também a gente citar a integração que ela gera entre as empresas, por exemplo, porque o que é resíduo de uma é insumo para outra. Ah, legal. Sabe? Produção para outra. Produção para tipo, outra. Tem uma marca, isso é muito legal de você falar. Eu estava conversando com uma empreendedora, ela está empreendedora mirim. E ela produz algumas peças, né? Sim. De acessório para o cabelo e tudo. E aí, olha só que legal. Ela recebe de algumas marcas, essas marcas que são de grife, tipo Patibô. Sim. Ela recebe resto de tecido, né? O que sobrou ali de uma produção. Isso. Ela recebe e ela transforma isso em laço. Muito interessante. Não é? É incrível. Eu não me lembro agora o nome da empresa, mas tem empresas que pegam restos de uniformes, né? Na verdade não restos, pegam uniformes que não serão mais utilizados das empresas e produz aquele cobertor. Sabe, aquele cobertor? E aí cobertor de fuxico? Não, aquele cobertor... esse mais comum, que geralmente usa para doação. Exatamente. Sei, sim. Então, ela pega o resto de uniforme, produz esse cobertor e faz, inclusive, doação para as pessoas em vulnerabilidade. Isso é muito legal, né? Muito bacana. Eu estou com uma pesquisa bem novinha aqui, está até publicada na revista Exame, né, de que a economia circular pode gerar um ganho de 108 bilhões de dólares para a economia global até 2050. Isso vem, gente, de um relatório da ONU, que aponta que gastos com o lixo podem cair de 640 bilhões para 270 bilhões de dólares, gente, é muita coisa. Muita coisa. Né? Até 2050, além de gerar um ganho de 108 bilhões de dólares para a economia global. Verdade. Olha isso. Olha, a gente não para pensar, mas, por exemplo, lá no acervo do Consciência, a gente deve ter em torno de umas 3.000 peças. Essas peças são desapego das pessoas. Se são desapegos, as pessoas não estão mais utilizando, estaria ou num fundo de armário ou realmente indo para o lixo caso elas não fossem doadas, né? Sim. E a gente sabe também que a doação, ela é realmente uma questão assim, funcional. Uma peça que é doada, ela é doada para a funcionalidade de uso da pessoa que recebe. Sim. E então, tem peças que realmente elas
não convém, não são as peças, não são funcionais para doação. E aí, essas peças vão para onde? Para onde? Exatamente. Eu ia te perguntar. Essas peças vão para onde? Elas vão para o aterro sanitário, né? O aterro sanitário, que dentro da política nacional de resíduos, a gente tem, eu não me lembro agora o ano, acho que até 2030, para extinguir os aterros sanitários. Sim. Então, é um problema muito grande que a gente não para pensar no nosso dia a dia. A gente só quer comprar, produzir e comprar e jogar fora, e produzir, comprar e jogar fora. E é contra isso, vamos dizer assim, que a moda circular, ela vem com uma proposta de mudar, né? É sobre isso. Muito bacana. Essa pesquisa, ela aponta também, assim, que a produção global de resíduos chegará a 3,78 bilhões de toneladas em 2050, mas que em 2020 o total de resíduos gerado foi de 2,12 bilhões de toneladas. Então, representaria até uma alta aí, né, de 56%. E traz um cenário na América do Sul, não é? Que em 2020, cerca de 5% da produção de lixo na América do Sul era destinada para reciclagem. Então, assim, mais de 60% do resíduo ia para aterro, igual a gente falou aqui agora. O restante entra numa categoria incontrolada, quer dizer, quando os resíduos são incinerados. Sim. Né? Então, em outras regiões, como a Europa, por exemplo, a destinação do lixo para reciclagem é superior a 40%. Isso, segundo um relatório, esse relatório que eu falei, a reciclagem ainda não é o melhor cenário para a gestão dos resíduos, mas é a melhor maneira de se evitar desperdício, não é? E fazer a coisa acontecer com o ar de inovação e realmente trabalhando o processo para que, ao invés de ser barreira, seja uma solução dentro do que a gente chama de economia. Sim. De economia circular. Sim. Eu costumo dizer que o brechó, ele não vai revolucionar nada, ele não vai salvar o planeta. Comprar em brechó, comprar peças de segunda mão não vai salvar o planeta, isso por si só. Mas para nós que somos consumidores finais, isso é uma ação muito importante, porque quando a gente compra do brechó, a gente está realmente aumentando o tempo de uso daquela peça, e quem compra em brechó cada vez mais tem se conscientizado da importância, do porquê faz aquilo, não somente porque o preço é acessível, não só por questões pessoais, mas porque tem realmente uma consciência de que isso é importante como um todo. Então, essa peça, mesmo no final da cadeia de uso dela, ela acaba sendo descartada de uma forma melhor, porque às vezes, ao invés de ir para o lixo, quem comprou no brechó e que tem essa consciência, conduz essa peça para um upcycle, conduz essa peça para fazer o cobertor que a gente falou, entendeu? Então, assim, dá uma destinação final para ela, que aí é aquilo que eu falei lá no início, ela volta para o início da cadeia e se transforma e o processo produtivo começa de novo de uma outra forma. Muito bom. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco. Antes de encerrar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, a Fadenó, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Impremix e a Trajeto Móveis, pelo apoio cultural aqui ao nosso programa, a Rádio Universitária, essa rádio que traz o melhor da música, traz o melhor do conteúdo para você, que não tem concorrência no seu segmento, não é, Paulo Henrique? Não é verdade? E é isso, gente. A gente volta daqui a pouquinho aqui com a Silvânia da Hora, falando um pouquinho mais sobre economia circular e outros temas que vão circundar essa questão da transição de carreira, que eu acho tão importante, que quem sabe é um exemplo para você que está escutando a gente aí e está quase lá, mas está faltando aquele empurrãozinho. A gente já volta com o Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso 503 Centro. Siga @Classic Men's Club.
Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Atenção, ouvinte da Unimonte, estamos de volta aqui, com seu programa semanal, toda quinta-feira às 18 horas, o Empreendedor em Ação tem esse tempo aqui para trazer para você temas interessantes, assuntos que estão aí em tendência, discussões, mini mentorias, às vezes tem aula aqui, gente. Então, assim, você precisa ficar ligado no nosso programa, porque ele realmente tem o intuito de impactar de uma maneira positiva na mentalidade do empreendedor, para que nós possamos cada vez mais nos capacitar, ter conhecimento, para a gente poder brilhar aí nos nossos determinados setores. Hoje nós estamos aqui com a Silvânia, ela que é da moda circular, né, graduada em arquivologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em gestão de documentos e informação pelas faculdades integradas. Ela é servidora pública federal, né, mas é empreendedora na moda circular. Então ela está até graduando aí em MBA em economia circular e sustentabilidade pela PUC. Olha só, atrás apenas da indústria petrolífera, a moda é a segunda maior poluidora do mundo e representa 10% das emissões globais de CO2. Um dos grandes desafios do setor é o desperdício, não é, Silvânia? Sim. E só no Brasil são produzidas cerca de 170 mil toneladas de roupas por ano, mas apenas 20% das peças são recicladas ou reaproveitadas. Isso, gente, segundo dados do Sebrae, né? Então, em 80% dos casos que acontece mundo afora é que as peças jogadas fora, elas acabam sendo incineradas, elas são enviadas para aterro sanitário, são abandonadas no meio ambiente e isso gera um enorme impacto ambiental, considerando que a maioria é produzida com material que demora anos para se decompor, como é o caso do poliéster, né? Gente, a sacola plástica, eu sei, demora 150 anos para se decompor. Eu vou num lugar, eu evito pegar a sacola plástica, eu falo, não, pode deixar. Eu prefiro ter o saco de lixo, que é biodegradável, que a gente sabe que é menos impactante, né? Então, assim, essas mentalidades a gente vai trabalhando, né? A gente precisa melhorar muito. E aí, pensando nessa informação que eu falei, eu queria saber de você, como é que funciona esse mercado para você? Você compra as peças, essas peças entram como consignado? Eu vou te responder, mas pegando o gancho aí do que você falou a respeito dos 20% que são reciclados, sim, é interessante a gente pensar que o material, apesar de ele ser reciclável, nem sempre ele será reciclado. O tecido, né, ele é 100% reciclável, mas só 20% dele que é reciclado, que é reaproveitado. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente e evitar, como você disse, de comprar produtos que, além de não ser recicláveis, eles vão ter dificuldade de serem reciclados. Isso é importante. Então, por isso que vale a pena a gente ter essa mentalidade também desse gancho com o brechó, né? De disponibilizar essa peça, ao invés de deixar essa peça ser incinerada. Incinerada. Ela pode continuar muito mais com uma funcionalidade, né, no nosso sistema. Sim, do que quando você leva uma peça para um brechó, para uma loja de reuso, você está estendendo o tempo de vida desse produto, você está, de uma certa forma, evitando com que esse produto chegue ao aterro sanitário, né? Antes do tempo, e às vezes até evitando que ele chegue ao aterro sanitário, porque em muitos casos do brechó ele tem um descarte adequado. Muito bom. Mas me responde as perguntas das peças, assim, como é que funciona esse mercado para você? Até bom para o nosso ouvinte que está escutando aqui, ele já sabe que ele pode te seguir lá no @consciência.brechó, ele pode até te chamar no privado lá agora, olha só. As peças você compra
essas peças ou elas entram para você como consignado? Assim, nós temos as duas coisas. Nós temos peças que são aquisição própria e temos peças que são consignadas. E, inclusive, a gente deixa aqui o convite para você, ouvinte, levar suas peças, seus desapegos lá no Consciência Brechó. Viu? Então você tem um percentual do valor da venda, ele é retornado para você. Não, e é bom que a pessoa já vai lá e visita o brechó e conhece. Sim, né? conhece. O ambiente é muito acolhedor, peças limpas, cheirosa, um atendimento impecável. Eu sou suspeita de falar, mas os nossos clientes, eles podem testemunhar. Realmente o Consciência Brechó, ele tem uma proposta muito interessante. Legal. Ô, Sil, e vamos lá, falando em moda, a moda ela vive de tendência, né? E o brechó? Sim. O brechó ele vive de nichos. Dentro desse ramo da moda circular, né? Os brechós, por exemplo, eles têm nichos de peças vintages, que são as peças que já saíram da tendência, né? Que são as peças mais antigas. Tem o nicho das peças modinha, que são as peças mais contemporâneas, né? Tem as peças que são atemporais, que são os modelos clássicos, a alfaiataria. Então tem para todo gosto. Sim. Né? Mas aí, por exemplo, você recebeu uma peça lá, certo? Sim. E a peça vai passar por uma customização. Né? Ou seja, você recebeu uma camisa e aí você olhou para essa camisa e falou assim, eu acho que se a gente trocar os botões, né? Os botões estão meio surradinhos, vamos trocar os botões. Vamos fazer um detalhe aqui na gola. Então, isso é o customizar, não é isso? Sim. Como é que você vê, como é que você entende essa peça? Você entende essa peça nova? Tá. Ou essa peça, ela continua tendo uma história? Tá. Quando a peça ela é só customizada, por exemplo, a gente fez um conserto de uma varia que poderia ter sido reparado, a gente fez uma troca de botões, deu uma interferência mínima na peça, ela entra como uma peça de reuso no nosso acervo. Mas se é uma saia e ela se tornou, era uma calça e ela se tornou uma saia, ou uma jaqueta que se tornou um colete, enfim, uma peça que se tornou outra, aí ela entra como nova dentro da coleção de upcycle, dentro desse conceito de upcycle, porque aí ela é autoral, é uma peça que não existia e que foi feita a partir de uma outra. Entendi. E a gente pode entender também que as peças de brechó, elas são exclusivas, né? Porque elas são de coleções mais antigas, são guardadas em bom estado. Sim, né? Esse é um dos maiores diferenciais do brechó, porque as peças que vão para o brechó, geralmente são de pessoas que têm muito cuidado com suas peças, são de pessoas que realmente compram peças que são duráveis, né? E por isso ela chega ao ponto, assim, de enjoar de usar, ou de realmente ter o seu corpo modificado pelo tempo, e aí a peça não caber mais. Então, essa peça vai para o brechó, e aí você tem condições de comprar uma peça que vai te imprimir personalidade, conceito, num preço super acessível. E esse é um diferencial um dos diferenciais de você comprar no brechó. E inclusive, quando a gente fala em consumidor de brechó, a gente está falando, na maioria, assim, do gênero feminino, né? A gente está falando até de pessoas de nível de renda entre 1 a 5 salários mínimos também. Tem algumas pesquisas que apontam isso. Sim. Mas, por outro lado, você também tem os brechós de luxo. Sim, a gente tem para toda a classe social, acho que a gente pode dizer assim. A gente tem desde os bazares mesmo, que são os bazares beneficentes, que tem se tornado cada vez de maior qualidade. Tem os bazares hoje... Tem tido essa preocupação, né? Tem tido essa preocupação limpa, de também fazer curadoria. E aí a gente tem até os brechós de luxo mesmo, que vendem artigo de alto valor. Né? Quando você fala de curadoria, explica pra gente o que é curadoria na moda. Sim, assim. A curadoria, ela é a seleção da peça, é você realmente trazer para dentro do seu negócio, do seu brechó, as peças que condizem com o conceito do que você vende, né? Se eu tenho um brechó vintage, eu faço uma curadoria de peças vintage, eu faço uma seleção de peças vintage. E também esse cuidado de você avaliar se tem avarias, se está manchado, se realmente é uma peça que está em condições de uso, se precisa de um outro reparo. Então, assim, a curadoria envolve tudo isso, sabe? De você realmente entregar para o cliente
um produto que está muito dentro do conceito do seu negócio. Sim, muito legal. Ô Sil, nos bastidores aqui do intervalo, nosso querido Paulo Henrique, gente, ele é o mais participante das nossas... Às vezes eu venho com a pauta, Paulo, olha, eu fiquei na dúvida disso aqui, a gente já muda essa pauta, porque as dúvidas de Paulo são sempre muito interessantes, né? Paulo é muito observador. E aí, ele comentou com a gente sobre essa questão dessas lojas grandes de departamento, tipo uma Riachuelo, uma Marisa, uma C&A, uma Renner e tal. E a gente falando sobre isso aqui, como é que essas empresas fazem, né? Se elas têm algum projeto. Você comentou que a C&A tem um projeto, né? Sim, a C&A tem o Instituto C&A, que inclusive nós já fizemos até contato com eles para fazer uma ação juntos. A C&A, dentro do Instituto, eles já tiveram uma ação que foi um quiosque dentro da sua loja, onde esse quiosque captava peças usadas e trocava essas peças por voucher e o cliente poderia usar esse voucher na loja. E, inclusive, a gente está aí aguardando a resposta para ter uma ação como essa aqui em Montes Claros. Eu lembro que no ano passado, quando eu estava ainda na gestão da Câmara da Mulher, a gente fez um café, né? Um cafezão, né? O Café com Elas, que acontece em maio. E nós ainda tínhamos lá os cotistas, né? Que depois mudou. Esse ano, por exemplo, não tem mais cota, né? São só os mantenedores, pessoas que colaboram para manter a entidade da Câmara, que é filantrópica. Mas no ano passado a gente ainda tinha esses patrocinadores, além dos mantenedores, né? E um deles foi o Boticário, aqui na nossa cidade, né? O Fernando, que é um grande empreendedor, ele tem uma visão assim, incrível com relação a essa questão de participação mesmo, de parceria. E eu lembro que ele colocou um quiosque lá com umas caixas só para receber reciclado Boticário, ou seja, aquele pote de creme, sabe aquele pote de creme que acabou, para receber aquele pote de creme, né? Para a indústria, para o Boticário reciclar mesmo. Eu achei isso muito legal. E a gente tem outras instituições, você comentou pra gente da Renner, né? Sim, aqui a gente tem o CA, que é o Centro de Agricultura Alternativa, e associações de mulheres agricultoras, que teve uma parceria com a Renner para o escoamento do algodão, que é produzido, né, aqui pelas agricultoras da região, de forma sustentável. Pois é, e é importante a gente falar disso, né, Sil? Porque a gente percebe como que esse sistema, ele é um sistema, assim, que ele está aberto mesmo à inovação. Igual a gente pensar que, quando a gente fala de algodão, é agroecológico, né? Sim, agroecológico. Plantado, colhido por produtores rurais. Pensar isso aqui no norte de Minas, né? Uma coleção inspirada na história das mulheres de uma comunidade local. Além de ser incrível isso, porque valoriza... Eu acho muito interessante isso, que valoriza a mão de obra local e é interessante, traz empoderamento para essas mulheres, né? Não é? Exatamente. Na verdade, a moda circular, ela é uma esteira de oportunidade, sabe? Porque ela tanto é uma geradora de renda, quanto também dentro da moda circular, você pode trabalhar a autoestima. Pois é, você acredita que o mercado de moda circular, ele também, assim, tem potencial de empoderar mulheres, especialmente aquelas que buscam até se reinventar profissionalmente, como você tem feito? Porque a Silvânia tem mais história, nós vamos falar daqui a pouquinho da outra história. A gente falou assim, modelo 100, vamos falar desse negócio também. Mas você acredita que a moda circular tem esse potencial de empoderar mulheres? Eu tenho certeza. A moda circular, como eu acabei de dizer, que é uma esteira de oportunidades, é uma cadeia imensa e é um ciclo, eu acho que é um dos ciclos mais perfeitos, assim, dentro dessa proposta de economia circular, né? Porque você vê aí, desde a produção do insumo, da matéria-prima para a gente fabricar uma peça, a gente tem a oportunidade das agricultoras, aqui do norte de Minas, inclusive, trabalhando. A gente tem, dentro da cadeia, a comercialização, a industrialização das peças, a comercialização, né? A gente tem o reuso, aí a gente está falando dos brechós, a gente tem o designer do produto, que também é uma oportunidade, é um espaço oportuno para quem quer se desenvolver, para a mulher que quer colocar suas habilidades manuais, que quer pensar, né, que as estilistas, as projetistas, enfim,
tem uma gama de oportunidade dentro da moda circular a ser explorada e a empoderar as mulheres. Muito bacana isso. Sil, eu quero que você fala pra gente agora, porque assim, além de empreendedora, você também começou recentemente a atuar como modelo sênior, Sim, né? É verdade. O que foi que te motivou a buscar essa nova fase de carreira? Assim, como é que essa experiência tem contribuído para a sua reinvenção pessoal e também profissional? O que me motivou foi coragem, porque eu me despertei para a oportunidade que o mercado está entregando para nós, quando a gente vem para falar do não etarismo, da oportunidade das pessoas maduras, elas serem vistas, né, elas serem representatividade dentro do mercado, de serem entendidas como consumidoras. Então, eu vi uma oportunidade nisso. Eu brinco que quando eu era adolescente, eu queria muito, eu sonhava em ser manequim. Mas hoje não é por sonho, hoje realmente é por enxergar a oportunidade e fazer uso dela. E aí eu tenho coragem dos nãos, coragem de começar, coragem de me expor, né? Coragem para ser rotulada, tá? Então eu penso que a maior motivação foi isso, foi aproveitar a oportunidade e ter coragem para enfrentar todos os desafios que vêm junto dela. E tem também a questão das mulheres 50 mais, né? Que a gente Sim. tem discutido tanto sobre isso, né? Falado tanto assim, desde quando a idade ela importa, né? Para a jornada dessa mulher. Porque que a mulher tem prazo de validade? Essa é a grande realidade, trocando miúdos, né? Isso também é uma questão que talvez esteja aí nesse processo, você acha? Eu acredito que sim, porque em tempos remotos, a indústria da moda, né, as passarelas, as modelos, elas vendiam sua própria beleza. Tinha um padrão a ser seguido, né? Sim. E hoje não, hoje realmente, pelo menos é a minha leitura, de que é a pessoa. Hoje, a importância está no produto atender ao seu consumidor. E o mercado entendendo que as pessoas são consumidoras, sejam elas novas, mais velhas, né? Uma criança, um idoso, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa alta, uma pessoa... Enfim, é o mercado entendendo que a representatividade é uma forte ferramenta de vendas e que o consumidor é qualquer pessoa que esteja viva. Muito legal isso. E assim, falando nessa questão de ser modelo sênior, a gente tem percebido, justamente você falou, assim, essa preocupação crescente do mercado, inclusive com o público mais experiente, né? Não somente para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, não porque somente, isso é importante, exatamente. Né? Acabou esse negócio assim, um contrato 40 mais, isso. Né? Um contrato 50 mais, então para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, porque se nós vamos falar de previdência, que nós vamos ter que ficar aqui, Paulo, mais 3 semanas, mas enfim, mas também para aplicar técnicas de direcionamento para o consumo dessas pessoas. Então, assim, você percebe que isso é mais forte no mercado da moda hoje mesmo, assim? Você consegue ver isso claramente? Você que está no mercado da moda. Eu não diria que é mais forte no mercado da moda. A questão é que a moda, ela é um forte canal de comunicação e de expressão. Ela é uma grande vitrine. Então, na moda, a gente consegue perceber isso com maior facilidade. Isso está mais explícito no mercado da moda, né? A gente consegue ver uma pessoa mais experiente, ascendendo como modelo sênior, por exemplo, para conectar com outras pessoas experientes também, que desejam um determinado produto. Então, assim, na moda a gente consegue ver isso mais claramente. Mas isso está acontecendo em todas as áreas do mercado, no meu conceito. Pois é, e eu estava assim, pesquisando essa questão do público, né, dos brechós, para entender quem é esse público, se é mais mulher, se é homem, idade e tal. E aí eu me deparei com a pesquisa falando, né, que o público que compra em brechós é diverso, mas que a geração Z é um dos principais impulsionadores dessa tendência. E aí, por outro lado, a gente tem pesquisas que falam que os millennials, né, as pessoas nascidas ali entre 80 e 96, ou seja, eu estou nesse meio, 82, nasci em 82, e aí tem uma pesquisa que fala assim, essa pesquisa é do Instituto Acatu, ela constatou que 93% dos brasileiros mantêm o hábito de doar roupas, mas que metade dos millennials nunca comprou
em brechó, que são essas pessoas nascidas em 80, entre 80 e 96. Você percebe isso lá dentro do seu negócio? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido porque hoje, de uns anos para cá, o brechó começou a ser visto como uma loja. E aí, as pessoas do milênio, da geração milênio, elas ainda têm um preconceito. E as pessoas da geração Z, elas são antenadas, elas são conectadas, elas estão menos apegadas, sabe? O foco delas estão em outras coisas. Então, a gente vê a geração milênio doando realmente, desfazendo, desapegando, e a geração Z consumindo mais o brechó, porque é uma geração que tem menos preconceito para tudo, então, visão de sustentabilidade, tem uma visão de sustentabilidade também, né? infinitamente melhor, graças a Deus. Então, enfim. Pois é, e nessa pesquisa é justamente isso que ela fala, que um dos principais fatores que influenciam essa decisão é o receio em relação à higiene das roupas ou qualidade e a manutenção dos itens vendidos, que é uma coisa que você já falou anteriormente. Que pode ficar completamente despreocupado quanto a isso, porque os brechós hoje são lojas, os brechós, eles realmente, até os bazares já têm essa preocupação de fazer a curadoria, de entregar produto limpo, higienizado, curado, um produto que realmente esteja com potencial de uso. Bacana. Ô Silvia, falando aí ainda dessa quebra de estereótipos de beleza, de envelhecimento, principalmente no Brasil, onde a moda ela é voltada para a juventude, né? A gente entende que a moda, o negócio de economia circular, ela também pode ter esse olhar para esse tipo de público, né? Sim, na verdade a moda, né? A moda circular e a economia circular como um todo. Então, assim, eu não acho que ela não só pode, como ela deve, né? Ela deve quebrar esse estereótipo, principalmente num tempo onde a gente fala de uma agenda de diversidade. Então, ela realmente tem que entregar para o consumidor, como a gente já falou, né? Não importa quem seja, né? Todos nós somos consumidores. Então, é realmente conversar diretamente com seus consumidores. E assim, vamos falar agora dessa sua rotina, porque você atua como servidora pública, empreendedora e modelo. Como é que você administra seu tempo e suas responsabilidades? Porque eu tenho certeza que o ouvinte deve estar pensando aí, gente, essa mulher é empreendedora, servidora pública, atuando como modelo ainda. Como é que é, mulher, que você faça para administrar seu tempo, suas responsabilidades nessas diferentes áreas? Certo, eu vou contar o segredo. O segredo é uma excelente rede de apoio. Eu conto com uma rede de apoio impecável. Minha mãe, meu marido e uma colaboradora que é uma parceira, sabe? Que sou eu quando eu não estou presente. Então é isso que me faz prosperar nesses 3 frentes aí de desafios que eu trouxe para minha vida. A gente sempre fala muito da rede de apoio, principalmente para as mulheres, né, Sil? A rede de apoio, ela é muito importante. Ela é fundamental. Bom, a gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista. Né? Você veio, passou rápido, você estava preocupada, passou rápido. Agora que a gente vai começando a se soltar, ouvinte. Eu queria que você desse, assim... Eu quero te agradecer muito, porque já tem um tempo que eu estou querendo trazer esse tema. Muito legal, muito obrigada. Da economia circular, eu acho muito importante. E mais importante ainda é trazer esse tema com uma pessoa que atua na área, que sabe das mazelas do mercado, porque eu costumo falar isso, né, com os empreendedores, assim, quem mais conhece o nosso negócio somos nós mesmos. Não é o consultor que chegou lá para te atender, não é o mentor, e é importante que eles estejam, que eles cheguem, mas você tem que se apoderar dessa máxima. Quem conhece o seu negócio é você que está lá labutando, está lá dando sangue para fazer a coisa acontecer. Então, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade de vir aqui hoje para a gente poder tratar desse tema, né, que faz parte aí de um dos pilares do ESG, que é a sustentabilidade, e trazer a sua vivência e sua experiência para a gente é muito importante. E eu quero muito que você, para a gente encerrar o nosso programa, assim, desse dicas para as mulheres que também, assim, desejam explorar novas carreiras, sem receio também, né, de fazer essa transição. O que você tem para falar para essa mulherada? Coragem.
sabe? Coragem, porque não é fácil realmente, empreender não é fácil. Muito planejamento, sabe? Um planejamento exaustivo sobre todas as possibilidades, tudo que você pode precisar para que o seu negócio dê certo, para que seu objetivo seja alcançado. E planejamento também de todas as hipóteses assim, possíveis e imagináveis de dar errado, para que você esteja preparado, sabe? Para que você esteja, né? Para que você possa se preparar, inclusive, para que caso não dê certo. Então é coragem e muito planejamento, sabe? Muito planejamento. Você sentiu medo quando você pensou em fazer essa transição? Eu sinto medo até hoje. Eu sinto medo até hoje, porque o empreender, ele é dinâmico e ele pode ter uma certa estabilidade, uma constância, mas ele não é estável, sabe? Ele não é... Então, assim, eu vou com medo mesmo, às vezes parece que eu vou desistir, às vezes eu penso, gente, esse negócio não vai dar certo, eu não dou conta, não tá bacana, o mercado não responde, mas depois eu vejo, nossa, que bacana, eu recebo um feedback, uma coisa bacana. Eu já recebi um feedback lá no brechó, uma moça comprou uma peça que você foi a fornecedora. Vocês estão vendo aí que eu sou fornecedora. Um body lindo da Varizé. E ela falou bem assim, nossa, quando que eu pensei que eu fosse comprar essa peça? Que legal. Quando que eu pensei? Então assim, isso realmente aquece o coração. Eu falo, eu tô no caminho certo, além de ajudar o meio ambiente, além de ajudar o meu planeta, eu tô levando... satisfação às pessoas, né? Atendendo os desejos, curando dor, né? Exatamente. Então, assim, tô indo com medo mesmo, sabe? Às vezes parece que não vai dar certo, às vezes parece que tá super certo, e é ir com medo. Muito bom. Sil, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, mesmo aqui quietinho nos bastidores, não é fácil a gente falar. A gente fica um pouquinho... Ele intimida, né? A gente. Mas muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, que ouviu aqui a minha história. E estou aí à disposição. A gente tem a pauta da economia criativa, porque a circular, ela já está avançando, e depois, em outro momento, a gente vai conversar sobre a economia criativa, a economia dos intangíveis. Claro, queremos você aqui, Paulo. Economia dos intangíveis, Paulo. Olha que maravilhoso. Tá. Nós queremos você aqui em outro momento, com certeza, para a gente falar sobre isso também. Sil, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a vocês todos. Obrigada, Paulo. É isso aí, ouvinte do Empreendedor em Ação. Curtiu o programa de hoje? Tem dicas? Tem alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente, empreendedoremasãomoc@gmail.com, porque a gente fica sempre alerta aí às tendências, o que a gente pode trazer aqui para poder te sensibilizar com relação ao mercado, com relação a tantos temas que circundam o empreendedorismo. Segue a gente no canal Empreendedor em Ação lá no YouTube, inscreva-se, clica lá no sininho para você receber as novidades. Lá você vai escutar os podcasts completos e você também vai ver os nossos bastidores, vai conhecer a Silvânia lá no nosso canal e outros entrevistados que estão lá. A gente está indo aí para o 30º alguma coisa, viu, Paulo? Programa já do Empreendedor em Ação. Então tem muito conteúdo interessante que pode sim colaborar na sua jornada empreendedora. Me segue lá também no @ArianeGalgino_reinventa. Lá você fica sabendo de dicas para empreendedor, para liderança feminina. Fica por dentro também de eventos que acontecem na cidade, na região, no estado, até no Brasil aí, que podem colaborar para o seu crescimento, e do nosso cronograma aqui da Rádio Unimontes, do nosso programa aqui Empreendedor em Ação na Rádio Unimontes. Se você não der conta de ouvir o nosso programa no rádio, não se preocupe, tem um link da rádio, Google aí, Rádio Universitária, vai aparecer o link, clica que você escuta do seu celular, onde você estiver, qualquer lugar do Brasil, do mundo, você pode escutar o nosso programa toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Unimontes. Antes de encerrar de tudinho, Paulo, não posso fazer sem agradecer você, né, por colaborar aqui para a edição dos nossos programas, agradecer a nossa roteirista Vanessa Araújo, sempre empenhada para a qualidade do conteúdo, agradecer os nossos patrocinadores, a Classic Men's Club, a Fadenor, a Cris Joias, a Trajeto Móveis e a Impremix. E é isso, gente, quinta-feira que vem nós temos um outro encontro aqui no Empreendedor em Ação na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou
Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.